Boa noite, professor. Boa noite. Não, professor, o senhor fez faculdade aqui na FATEC Ourinhos. Eu fiz. Eu entrei aqui em 1995, no segundo semestre de 1995, e saí no segundo semestre de 1999. Se eu perguntasse para o senhor uma coisa que os professores te davam um conselho, mas você falava, isso aí não é tão relevante, e depois, na hora que o senhor for trabalhar, programar, na sua carreira profissional, como que você olha e fala assim, nossa, o cara me falou isso aqui e, putz, é importante de verdade? Bom, acho que você usou a palavra errada. Os professores não me davam conselhos. Sim, os professores, eles davam aula. E agora, com certeza, muitos assuntos que eram abordados nas aulas, nas várias disciplinas que eu tive, boa parte delas eu achava que eram desnecessárias. Qual a minha surpresa? Quando eu comecei a trabalhar, precisei saber de todos aqueles assuntos. Aí qual que era meu caminho, minha alternativa? Correr atrás por conta própria. Então, o que acontece, e isso é muito comum, aí por conta da maturidade, da inexperiência profissional, você, naquele momento, você entende que são assuntos irrelevantes. Mas uma coisa, depois a gente acaba aprendendo na vida, né? Se existe algum assunto que é tratado dentro de algum curso, com certeza ele tem um motivo para estar ali. Então, isso aconteceu muito. E a gente aprende. Aí você tem duas formas de aprender. Ou você aceita que aquilo é importante e dá importância no devido tempo, ou depois você aprende do pior jeito, na dor. Conforme a necessidade. Durante a faculdade, o senhor estagiou na área? Estagiei. Sim, estagiei. Eu fiz um estágio na Aliança Indústria Mecânica aqui em Ourinhos, no meu último ano de faculdade, no 7º semestre. Porque na época o curso era de 4 anos, o curso de processamento de dados. Então, no 7º semestre, você tinha um estágio obrigatório, e aí depois, no último semestre, você tinha uma disciplina que você tinha que assistir uma vez por semana. Então, era bem mais tranquilo. Mas eu fiz o estágio obrigatório, sim. O seu estágio foi relevante ou não? Foi bem assim, formatava um computador ou outro e fazia... Não. Meu estágio foi importante. Não especificamente na área de programação, mas na computação. Mas o meu estágio foi importante, sim. Depois de ter terminado a faculdade, o senhor foi para a Editora Abril? Aí sim. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu queria fazer o mestrado. Aí eu comecei a fazer o mestrado na USP, no Instituto de Matemática e Estatística. E aí, por conta das oportunidades, aí eu não consegui a bolsa no primeiro semestre, a bolsa de estudo. Aí eu me vi na obrigação de trabalhar. E aí surgiu a oportunidade na Editora Abril, e aí pagava muito bem na época. Assim, se fosse proporcional, se eu fosse trazer nos dias atuais, eu ganhava mais naquela época, quando eu saí para trabalhar na Editora Abril, do que eu ganho hoje. Entendi, até porque naquela época a revista, eles trabalhavam, era gigante. Então, a Editora Abril na época, ela era, por exemplo, você tinha importantes, você tinha a revista Veja, você tinha Placar, você tinha várias outras edições que eram muito importantes. Por exemplo, os quadrinhos da Disney eram todos da Editora Abril. Então, mas eu fui trabalhar num projeto que era muito ousado da Editora Abril, porque à época a Editora Abril ela tinha se separado da UOL,
porque a UOL ela surgiu da sociedade entre a Folha de São Paulo e o Grupo Abril. A editora Abril, acho que em 1998, ela saiu da sociedade. Aí ela investiu na própria solução de internet dela. E uma das investidas dela foi num projeto chamado Idealize. E nesse projeto, para você ter ideia, sobre tudo que a gente trata hoje na internet, naquela época a gente já tentava de alguma forma fazer. Na época, para você ter ideia, o Google não era o mecanismo de busca mais importante. O mecanismo de busca mais importante era o Alta Vista. Então tinha muitas lacunas dentro da internet, que hoje o Google cobriu tudo, que na época tinha outras empresas que, se a gente fosse pensar com os olhos de hoje, seriam grandes startups. Tinham muitas lacunas. Por exemplo, a gente já pensava em stream de vídeo na época, a gente já pensava em mídias segmentadas, a gente já pensava seriamente em ferramentas de chat, mas não os chats como o chat da UOL, que era uma bagunça, não. Ferramentas de chat parecidas com os aplicativos de mensagem, que a gente nem pensava em celular ainda, em smartphones, mas a gente já pensava em aplicações eficientes de trocas de mensagem. Então, muitas coisas ali eu tive contato com esse mundo da internet graças à editora Abril. Dentro da editora, o senhor era especificamente o quê? Programadora, né? Então, eu comecei a trabalhar, na verdade, foi uma grande sorte, né? Porque eu lembro que... Então, isso tem até uma parcela de contribuição do professor João Maurício. Eu lembro quando eu estava em 1997, uma vez eu peguei carona com o João Maurício, aí eu perguntei para ele, falei, João, o que eu posso estudar? Aí a primeira coisa que ele falou, estuda banco de dados. E eu gostava de banco de dados. Mas ele falou, se você for estudar outra coisa, estuda Java, que é uma linguagem nova que está surgindo aí e tal, então vale a pena você investir. Aí eu comecei a estudar um pouco, mas assim, de forma muito superficial. E na época que eu fui contratado pela editora Abril, eles queriam programadores em Java. E para minha sorte, teve um teste lá, um teste que fazia parte do processo seletivo, e que era só Java, e caiu um pouco de banco de dados e um pouco de scripts. E eram os assuntos que eu gostava. E aí, para minha sorte, eu fui muito bem e acabei sendo contratado. Então, foi um pouco de sorte. Depois da editora Abril, o senhor foi direto para o Itaú? Eu fui trabalhar direto no Banco Itaú. Então, na editora Abril, eu trabalhava como desenvolvedor de aplicações web. Aí eu comecei a entrar um pouco no mundo de banco de dados. E aí esse projeto da Idealize começou a decair dentro da editora Abril. Tiveram alguns problemas internos lá dentro, que aí estava fora do meu alcance. Aí eu falei, bom, e eu já estava me embrenhando ali na área de banco de dados. E aí tinha um colega meu que sempre me ajudou, que entrou junto comigo na editora Abril. Aí ele sempre me incentivou. Aí eu comecei a gostar. Aí acabei indo para a área de banco de dados. Aí teve uma reviravolta lá, que eles praticamente acabaram com o projeto Idealize. Aí eu fui reaproveitado na editora Abril, mas só que eu voltei para trabalhar com desenvolvimento web. Eu falei, não quero. E aí surgiu uma oportunidade no Banco Itaú para trabalhar como DBA de banco de dados, né? Oracle e Sybase. Oracle, Sybase,
tinha um outro banco de dados lá que era, eu não me lembro o nome, não é Postgre, é Progress. Então eram esses 3 bancos de dados que eu trabalhava. Aí eu fiquei praticamente 1 ano no Banco Itaú, trabalhando como DBA. Depois do Banco Itaú, o senhor foi para Angola. Isso. Como é que se dá isso? Tipo, do nada o senhor está lá em São Paulo trabalhando e fala assim, vou para Angola. Realmente foi do nada. Então, como que funcionou? Em agosto de 2002, mais ou menos, deixa eu ver, agosto de 2002, eu lembro que eu morava no Jabaquara, em São Paulo, perto do metrô, e trabalhava no Banco Itaú, que era lá perto do Parque Dom Pedro II, ali na Moca e tal. E aí eu vim para casa e tal, cheguei em casa, aí fui entrar, ver meus e-mails e tal, tinha um e-mail, proposta de trabalho para trabalhar em Angola. Aí eu comecei a ler. Aí o sujeito falou assim, tem uma proposta de trabalho aqui em Angola, não sei o quê, para trabalhar com um banco de dados e desenvolvimento. Você tem interesse? Aí eu respondi para ele, me fala mais sobre como que funciona. Aí ele respondeu o e-mail, eu falei, eu tenho interesse, né? Eu tenho interesse em ir. Aí ele me mandou mais um e-mail e falou, agora você vai acabar conversando com o dono da empresa. Eu falei, tudo bem. Falei, nota meu celular aí. Ele me liga. Aí ele falou, então ele vai te encontrar aí no Brasil num dia qualquer aí que vocês vão marcar. Eu falei, tá bom. Aí passou o tempo, agosto inteiro, chegou em setembro, no comecinho de setembro eu estava indo trabalhar, aí tocou o telefone. Era o cara, o dono da empresa lá, na verdade, um dos donos, né? Aí ele perguntou se eu queria trabalhar em Angola, tal, fez algumas perguntas. Aí eu falei, eu vou. Aí ele falou assim, aqui é difícil a vida, não sei o que. Eu falei, não tem problema. Vamos, não tem essa não. O senhor não era casado ainda? Não. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar o seu contato para a agência de viagens que a gente contrata e eles vão pedir para você toda a documentação para vir. Então, logo em uma semana, assim, eles devem te procurar. Ele falou, enquanto isso, eu já providencio o passaporte. Eu falei, tá bom. Eu tinha que tirar o passaporte de qualquer jeito, aí na semana seguinte eu fui e dei entrada na documentação para tirar o passaporte e deixei, né? Aí chegou mais ou menos em outubro, o cara me ligou de novo, falou, deu tudo certo, você tá contratado. Eu falei, tá bom. Falou assim, o pessoal da empresa tal vai entrar em contato com você. Aí passou outubro, os caras não me procuraram. Passou metade de novembro, os caras não me procuraram. Falei, bom, deixa o pau comer, né? Aí chegou em novembro, o cara me procurou. Falou, você tem essa lista de documentos aqui, você precisa me entregar elas até daqui uma semana. Eu falei, tá bom. Falei, não vai dar tempo. Ele falou, não, se não der em uma semana, você pode ir entregando com o tempo. Eu falei, já entendi como funciona, né? Aí beleza, aí comecei a providenciar a documentação e tal. E aí nisso foi praticamente uns 15 dias. Aí chegou em dezembro de 2002, aí o cara falou assim, tá tudo certo, já trouxe toda a documentação, tudo, já deu uma entrada no consulado para você ter o visto. Ele falou, então é só você esperar a passagem. Aí eu falei assim, caramba, né, bicho?
tá bom. Aí eu cheguei lá no banco, falei assim, faltando uma semana pro Natal, falei, eu continuei trabalhando, aí faltando uma semana pro Natal, cheguei pro meu chefe, falei, eu vou sair. Aí ele falou, mas por quê? Aí eu expliquei, cara, falei, não, tudo bem, pode ir, não tem problema, tal. Aí saí, aí faltava uma semana pro Natal. Aí eu vim para Piraju, minha mãe morava em Piraju, minha noiva morava em Piraju. Aí eu passei o Natal em Piraju. Aí entre o Natal e Ano Novo, um pouquinho antes do Natal, uns 2 dias antes, chegou o que era na época o Vaspex, era uma correspondência tipo Sedex 10. Chegou um Vaspex para mim com a passagem. Aí eu olhei assim e falei, puta merda, fudeu, eu vou de verdade, né? Aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou mesmo. Ela, mas você vai? Eu falei, vou, mãe. Aí ela falou assim, então tá bom. Falei pra minha noiva e tal, ela não ficou muito feliz, mas também na época não tinha problema. Aí eu fui, eu fui pra lá dia 2 de janeiro de 2003 eu viajei. Dia 2 de janeiro de 2003, cheguei no dia 3 de janeiro de 2003. E aí foi uma aventura. Lá foi uma aventura porque assim, você tinha uma expectativa de que era ruim, mas não uma expectativa de que fosse tão ruim. Quando você vai para um outro país, você tem que aceitar a condição de que você é estrangeiro e você tem que aceitar a vida como ela é. Não adianta você ir com no Brasil é melhor. Claro que é melhor. Lá você aprende, por exemplo, era tão ruim, que você passava a dar valor até naquelas pequenas coisas que você nem se dava conta de que eram boas. As coisas do dia a dia. Por exemplo, eu sou fumante. Eu me lembro que eu fui, olha só, um detalhe, né? Eu não conversei nenhuma vez pessoalmente com nenhum dos contratantes. Eu não conhecia o contratante. Então eu cheguei lá só com o meu passaporte, com a minha bagagem de mão, que eu levei uma bolsa que tinha bagagem para, se fosse a sério mesmo, para uns 15 dias. E eu levei acho que uns $800 no bolso, porque eu falei assim, bom, eu já tenho passagem de volta, qualquer coisa eu volto para trás, né? Mas, cara, pra você ter ideia, você imagina que é ruim, mas quando eu cheguei lá em dia 3 de janeiro de 2003, logo que a gente desceu, cara, eu lembro quando o avião atravessou o Atlântico inteiro, aí chegou no litoral em Luanda, cidade litorânea, aí ele começou a sobrevoar até chegar no aeroporto. E isso era de manhã. Cara, era um favelão gigante. E quando você desce no aeroporto, você pensa no aeroporto, você fala, deve ser um lugar melhorzinho, né, cara? Não, cara, era pior que rodoviária de beira de estrada, cara, o aeroporto. Era horripilante. Mas é aquilo, né? Você já está no inferno, abraça o capeta. Então, vamos pro pau. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, não sabia quem ia me procurar lá. Aí quando eu cheguei na fila de imigração, aí aparece um cara, um senhor alto, negro, forte, e começou a gritar meu nome. E eu estava ali na imigração, né? O cara estava com o meu passaporte, ele começou a gritar meu nome. Aí eu falei, sou eu. Ele, eu estou te procurando faz tempo. Eu falei, não, mas eu estou aqui. Eu estou te procurando, vem comigo. Eu falei, aí o cara da imigração falou, não, o gajo está aqui. Ele, não, vem comigo. Aí começou a me conduzir lá. Eu estava com a minha bolsa de mão, não tinha levado nenhuma outra bagagem. Aí, cara, foi passando por tudo quanto é lugar. Aí, quando você está na sala na saída, no hall do aeroporto, aí tinha lá 2 opções, né? Tinha 2 corredores.
Um que você tinha alguma coisa a declarar e outra nada a declarar. O nada a declarar você tinha revista, né? O pessoal da alfândega fazia revista. E o a declarar não tinha ninguém. Aí eu fui seguindo esse sujeito e ele fez eu ir pro a declarar, né? Ou seja, se eu tinha alguma coisa a declarar, eu tinha que parar ali, né? Aí eu chegou, falou assim, vem comigo. Eu falei, caramba, né, bicho? Aí o guarda, o cara da alfândega falou, não, ele tá aqui a declarar. Não, tá comigo. Rapaz, aí passei. Aí quando abriu a porta lá, que você estava aí que você entra na África, em Angola, né? Você entrou em Luanda ali, cara, quente pra caramba. Não tão quente quanto Ourinhos, o Presidente Prudente, mas era quente. E, cara, veio aquela molecada pedindo para segurar a bolsa, não sei o quê. Aí esse sujeito, o seu Rui, chegou, já deu uns tabefe, uns 3, 4 moleques. Ele falou para mim, ó, fique encostado aqui que eu volto aqui com você em meia hora. Falei, tá bom, né? Aí ele foi procurar mais uns 2 caras lá dentro. Passou uma meia hora, ele voltou, foi me levar para onde eu ia. E o pior, né? Dia 3 de janeiro de 2002 era um sábado. Ou seja, eu fiquei sábado e domingo sozinho numa casa, num condomínio fechado. Tinham 3 moradores nesse condomínio. Eu não tinha telefone, não tinha porcaria nenhuma, não tinha como entrar em contato com a minha família. Então foi assim, o primeiro dia foi infernal. Porque a única coisa que tinha comida dentro da casa. Tinha comida, tinha televisão e tal, mas, cara, foi infernal, porque não tinha ninguém no condomínio. Não dava para sair andando pela cidade, porque, cara, era um inferno. E aí o negócio foi, né? Então, no primeiro dia, depois de 1 hora que eu cheguei em casa, tomei banho, deu vontade de voltar. Mas depois disso não. Chegou na segunda-feira, começou o trabalho, a coisa flui. E é só você aceitar a condição de que você é o visitante. Aí fica tranquilo. E lá tinha um TI maduro ou o senhor teve que chegar e colocar, sair do zero e falar, bom, tem que trazer meu conhecimento e implantar tudo aqui? Não tinha nada. Eu fui contratado por isso. Então, o que tinha? Eu cheguei alguns meses depois do término da guerrilha, em que a UNITA ela desistiu da guerrilha e o MPLA dominou politicamente o negócio, acabou a briga ali dentro, né? Então, o que aconteceu? Desde 1992, desde 1989, quando caiu o Muro de Berlim, Angola fazia parte do bloco comunista Angola e Moçambique, então eles ficaram sem pai nem mãe. Aí o que aconteceu? Aí eles começaram a entrar no mercado internacional. Aí eles contrataram uma equipe de brasileiros que trabalhavam no SERPRO para implantar um sistema similar ao CIAF, que foi a equipe do Pedro Parente que montou no Brasil aqui em 1986, começou, eles terminaram em 1990. Era o Pedro Parente e quem começou isso foi o Adilson Funaro. Aí eles montaram um sistema aqui no Brasil, o CIAF, que é na verdade um sistema em que ele controla o orçamento público, ou seja, você não consegue emitir mais ordens de pagamento do que ordens de empenho, então é uma espécie de controle. E o Brasil o SERPRO é referência no mundo inteiro com relação a isso. Então aí esse pessoal do SERPRO foi contratado. Eles foram para Angola, foram para Moçambique, foram para todos os países do leste europeu. Porque o que aconteceu? Todos esses países do bloco europeu, eles tiveram que bater na porta do FMI e do Banco Mundial. Então, para
eles estarem aptos a conseguir os empréstimos, o FMI e o Banco Mundial exigiam que eles tivessem alguns controles. E esses controles eram feitos através desse sistema, o CIAP. Então, em 92 foi essa turma, e aí em 92 teve a verdadeira briga lá em Angola, quando o Jonas Savimbi ele cercou Luanda praticamente, né? Então, aí teve inclusive aquele avião da Varig que saiu a tiros de Luanda, com todo o pessoal da Odebrecht e da Camargo Correia. Então, isso foi em 92. E de 92 até 2002, o que aconteceu? Essa equipe do SERP foi praticamente toda embora, mas ficou um cara. Esse cara ele ficou lá para manter tudo funcionando. E esse cara foi o cara que me contratou lá. Então, o que ele tinha feito em 1992 era tudo em Clipper. Porque, dada ali as dimensões do que tinha em Angola, que é um país de 10 milhões de habitantes, ou melhor, estimava-se que tinham 10 milhões de habitantes, então é um país relativamente pequeno de população. Então, um sistema em Clipper resolvia o problema em 1992. Só que as exigências computacionais evoluíram, e aí esse cara propôs um projeto de evolução tecnológica em 2003, ele ganhou, e aí eu fui nessa. Então eu fui responsável, assim, na época, pela arquitetura da solução. Então, eu trabalhei pouco com o desenvolvimento em si, mas eu trabalhei mais com a arquitetura da solução. Boa parte da tecnologia que eles usavam lá, eu que dei treinamento para algumas pessoas chaves. Aí depois de mim foram outros colegas, né? Aqui da FATEC de Ourinhos que eu chamei foram três. Foram o Emerson Bareia, o Tocha, o Igor Dias Costa e o Léo Pateta, apelido dele, eu não lembro o nome, Léo Alves. Então eram todos meus colegas, aí começou a ter necessidade lá, e eu fui chamando esses meus colegas, né? Pode falar. O Galego não foi? O Galego, o Tocha chamou ele. Mas o senhor encontrava o Galego lá ou nunca? Não conheci o Galego, conheci o Galego aqui. Mas ele foi porque eu fui primeiro, porque eu fui, aí depois eu comecei a chamar os meus colegas, aí o Tocha era um dos meus colegas, e o Tocha era amigo do Paulinho. E aí o Tocha chamou o Paulinho depois. Eu vim embora em 2004, em abril de 2004, eu vim embora, março de 2004 eu vim embora. E o Tocha ficou, o Tocha, o Léo, o Igor, eles ficaram por lá. E aí depois as coisas andaram, né? Depois que o senhor voltou para São Paulo, o senhor foi trabalhar na empresa chamada Logic. Então, eu trabalhei na Logic, mas foi um período curto. Então, quando eu voltei no começo de março. Eu me casei no dia 20 de março. O senhor voltou e já casou? Já me casei. Voltei, casei no dia 20 de março. Aí eu fiquei um mês perambulando. E aí em junho eu comecei a procurar trabalho. Aí eu comecei a trabalhar num projeto da Vivo. Aí comecei a trabalhar num projeto da Vivo, deu 3 meses, eu não me adaptei direito. Aí apareceu esse projeto na Policentro, que era uma empresa fornecedora do Serpro em Brasília. Aí eu acabei trabalhando na prefeitura de eu não lembro o nome da cidade. E era um projeto similar ao CIAF, né? Aí depois disso, aí eu fui para a Logic, fiquei um tempinho, e aí saí da Logic no comecinho de 2005, logo após as minhas filhas nascerem.
Então, na Logic foi um período muito curto, na Logic, na Vivo e um trabalho com a Policentro. E nesse período também trabalhei um pouquinho fiz um pequeno projeto na Varig. Tá? Mas aí tem coisas que eram muito curtas, eu nem atualizava no currículo. O senhor passou 3 anos trabalhando na Claro, especialista... Mais tempo. Eu trabalhei em 2005, 2006, 2007 e 2008. Na Claro o senhor fazia o que? Na Claro eu trabalhava... Então, na Claro eu comecei trabalhando com desenvolvimento desenvolvimento em PLSQL. Então, toda a infraestrutura que tem por trás dos sistemas de telecomunicação, eles se comunicam, ou melhor, eles persistem em informações em bancos de dados Oracle. E o PLSQL é uma linguagem procedural para você manipular uma linguagem de manipulação de dados em banco de dados. E eu era muito bom nessa linguagem. E aí eu fui para fazer um trabalho localizado. Aí acabei me dando bem lá, acabei ficando. Aí eu fui contratado, acho que em 2005 mesmo. Aí eu fiquei até nascer meu filho. Meu filho nasceu em abril de 2008, no fim de 2008 eu saí. Mas sempre, aí eu trabalhei lá na Claro, sempre na área de plataformas de o que seria os sistemas satélites do sistema de billing, né? Então eu trabalhava no sistema de pós-pago. Eu trabalhava meu primeiro trabalho foi na gestão de ativos, que eram os números eu gerenciava todos os números de celular. Então, na época, as operadoras elas solicitavam para a Anatel ranges de telefone, ranges de número de telefone. E outro processo que eu gerenciava era o que eles chamavam de churn de pré-pago. O que é o churn de pré-pago? O churn de pré-pago é o ciclo de vida do número de pré-pago. Então, se você compra um chip pré-pago, se você enquanto você está colocando crédito, esse número é seu. Então, se você deixa de colocar crédito, ele vai passando por um ciclo de vida até que a operadora retoma ele de você. Então, isso era o churn de pré-pago. Hoje deve ter mudado esse churn de pré-pago. Aí eu trabalhei também em outra área que era essa o pessoal chamava de numbering, essa área, né, numeração. Eu trabalhei também na área de provisionamento, que é a área em que se faz a comunicação com as plataformas de telecomunicações. Ou seja, imagine que você compra um telefone na operadora, na loja, e você vai ativar algum determinado serviço. Então, cai lá no sistema de CRM, e aí caía no meu sistema lá de provisionamento, que ele saía disparando os comandos para todas as plataformas de telecomunicação. Então, isso era o processo de provisionamento que eles chamavam. E eu trabalhei também na implantação do sistema de portabilidade numérica. Então, esse daí eu trabalhei. E também trabalhei na implantação do 3G. Aí eu fui trabalhar com o pessoal da M4 Sistemas, em que eu era sócio do sujeito no sistema de provisionamento. Então, a gente fornecia para Claro esse sistema de provisionamento. Então, eu trabalhei lá até 2010. De 2008 a 2010 eu trabalhei na M4 Sistemas. Aí, depois de 2010, aí eu fui trabalhar na Trust. Eu fui trabalhar com implantação de sistemas ERP, Oracle Applications, em 2010. O senhor era desenvolvedor? Sim. Aí,
Em 2010 eu comecei a dar aula aqui na FATEC também, no meio de 2010. Mas assim, o RP é uma coisa gigante, sim, muito grande. Como é que faz a divisão? Ela é dividida em pequenos blocos da programação? Não, é assim. Então, como que funciona a implantação de um ERP? Primeiro passa pela contratação do sistema. Aí quando você faz a contratação do sistema, o contratante, óbvio que ele já escolheu o sistema, né, SAP, Oracle, que são os dois maiores. Evidentemente que o contratante ele já sabe quais são os módulos que ele vai querer do ERP. Os módulos básicos do ERP são accounting, gerenciamento de materiais, vendas e compras também. E também no caso do Brasil aqui eles têm é obrigatório um sistema tributário, que isso daí é complicadíssimo aqui no Brasil. Então como que funciona? Quando o contratante ele contrata o sistema, ele tem uma decisão a tomar. Ou a empresa vai dentro do ERP, ou ele traz o ERP para dentro da empresa. A melhor decisão é sempre ele mudar tudo o que ele faz e trabalhar em conformidade com o ERP. O custo é menor, a dor de cabeça é praticamente a mesma e basicamente o custo é menor e você tem menos problemas de migração. Porque quando migra a plataforma, tudo que você customiza, o que é a customização? Na primeira fase da implantação de um sistema ERP, você faz uma análise de gaps. O que são os gaps? Imagina que você, eu não quero nem entrar dentro do ERP, nem que o ERP entre dentro da minha empresa. Então eu vou fazer algumas customizações. O quanto a minha empresa se adapta ao sistema ERP. Aí você faz um mapeamento, os analistas funcionais, eles fazem um mapeamento de o que é equivalente dentro dos processos das organizações com relação aos ERPs. O que tem de diferente, ele mapeia como customizações. E aí que entra o desenvolvedor. Então, a implantação de ERP, ela tem, assim, a grosso modo, duas fases. A fase de configuração. O que é a configuração? O sujeito, o analista, ele vai configurar o ERP para funcionar dentro da sua empresa. Ou seja, se você vai simplesmente configurar tabelas de materiais, o livro contábil, tudo isso, o sistema de vendas, como que chama os departamentos, etc. Mas tudo funcionando conforme o core do ERP. Agora, quando você customiza, você fala assim, mas então tem um processo aqui dentro da minha empresa que é chave que eu não posso abrir mão. Então, o ERP, ele aceita, ele tem uma configuração no qual eu posso trabalhar desse jeito? Não tem. Então, isso é um gap. Aí precisa de um desenvolvedor para adequar isso. Tá? Então, mais ou menos assim que funciona a implantação de ERP. O ERP é um negócio gigantesco. Tá? Então, é muito, muito, muito trabalho. Não menos de um ano de implantação. Não menos que um ano de implantação. O senhor trabalhava lá e fazia FATEC, dava aula aqui? Eu dava aula na FATEC às sextas-feiras e sábados. Então, eu passei 6 meses. Eu passei 6 meses. Nessa época eu estava trabalhando num projeto de implantação do ERP no Ceará. Então eu viajava todo domingo à noite para Fortaleza. Aí saía de lá toda quinta-feira à noite. Saía sexta-feira, depois do almoço. Pegava o voo, vinha para São Paulo. Era de manhã. Eu vinha para São Paulo e já vinha direto para a FATEC. Eu já vinha de São Paulo aqui para Ourinhos para dar aula. Aí eu dava aula sexta-feira à noite e sábado à tarde. Ou seja, na época, eu praticamente pagava para dar aula. E depois o senhor foi trabalhar na CPCom? Aí na CPCom eu saí Aí por conta
da minha opção de continuar dando aula, aí eu entrei na CPCom para ser diretor da área de tecnologia. Aí eu tinha um pouco mais de flexibilidade de horário, e aí eu continuava vindo às sextas e sábados para cá. E então eu trabalhava de segunda até sexta-feira, na hora do almoço, e eu vinha para cá. Quando o senhor era diretor, que critérios que usava para fazer uma contratação, por exemplo? Ou jogava tudo na mão da RH e falava boa sorte? Não. Assim, quando era algum cargo-chave, eu mesmo contratava. Agora, eu sempre, na minha época, o meu orçamento, eu sempre contratava praticamente recém-formados. E a maioria dos que eu contratei, assim, quando o negócio começou a dar certo, eram com ex-alunos aqui da FATEC, com alunos meus e tal. Então, porque eu contratei muita gente, tanto na Claro, na Vivo, no Banco Itaú. No Banco Itaú não, mas na Claro eu contratei bastante gente, na M4 eu contratei bastante gente. E, cara, aí você tem uma diferença, tá? Aí é o seguinte. Então, se a gente for... Tem muito a ver aonde o cara se forma. Por exemplo, todas as vezes que eu contratei gente que se formava nas escolas não públicas, nas faculdades não públicas, eu sempre tive dor de cabeça. Da vez que eu contratei os caras que eram da FATEC, não só da FATEC Ourinhos, contratei da FATEC Ourinhos, FATEC São Caetano, FATEC Santo Amaro, FATEC Zona Leste, contratei da FATEC Ourinhos, FATEC Carapicuíba, nunca tive problema. Então, sempre tinha ou melhor, para o meu nível, para o nível de exigência do que exigia ali a função, os alunos das FATEC sempre deram conta. E então, eu trabalhei com muita gente. Gente formada em tudo quanto é lugar. Então tem uma diferença muito grande dos que são formados, dos que não são formados na escola pública e dos que são formados nas faculdades públicas. Eu conseguia sentir essa diferença. E aí tem diferença entre as faculdades públicas e as não públicas. E algumas não públicas estão no mesmo nível das públicas. E aí dentro das públicas, aí tem uma diferença muito grande também. Do nível de conhecimento de algumas faculdades que são muito fortes, por exemplo, o pessoal lá da USP de São Paulo, o pessoal da Federal de São Carlos, da USP de São Carlos, do ITA, são caras assim, cara, é muito diferente. É muito diferente o nível. Tá? Mas tem cara formado em FATEC, que é muito bom também, assim, do mesmo nível dos caras. Quando o cara está terminando ali o curso de ADS, o que ele podia fazer para ter um diferencial enorme dentre os outros? Como assim? Por exemplo, já chegar com uma linguagem específica e dominando bem ela, ou não tem isso? Esquece linguagem específica. Esquece linguagem específica. O sujeito ele tem que saber programar. Tem que ter aptidão com uma linguagem de programação? Sim, é importante que se tenha. Mas se o cara entende muito bem como que funcionam as linguagens de programação, como que funcionam os recursos de programação, ele programa qualquer coisa. Depois é tempo de se habituar. Então, às vezes eu ouço os alunos falando, mas eu tenho que aprender uma linguagem moderna. Tá. Quando eu comecei a trabalhar era Java. Quando eu comecei a trabalhar. Aí depois passou um tempo C#. Aí depois passou um tempo, sei lá, Python. E agora, o que é? O que vai ser daqui para frente? Agora, o cara que trabalhou em Java, em C, em Python, aprender qualquer coisa.
Se você se dedica a uma linguagem, ao treinamento de uma linguagem, o grande erro, qual que é? Eu vou fazer um curso, não que os cursos não sejam bons, os cursos da Udemy. Vou fazer um curso da Udemy de Python. É melhor do que eu passar 3, 4 anos numa faculdade e eu vou aprender a mesma coisa. Não, você não vai. Você vai aprender uma linguagem de programação e nada mais que aquilo. Só. Aqui, numa faculdade, num curso superior, você não aprende só isso. Você não aprende a técnica de programar. Você aprende muito mais que isso. Você aprende os recursos necessários para você programar e para aprender outras linguagens. Então, a discussão de se tem importância ou não aprender uma linguagem, tem, mas eu particularmente entendo que não é tão relevante quanto os alunos que estão passando por isso julgam ser. E outra, se você for correr atrás da tecnologia, do que é a tecnologia de ponta, você nunca vai acompanhar. Você nunca vai acompanhar. Impossível acompanhar. Se você pegar um gráfico de todas as linguagens de programação que foram usadas desde a invenção do computador, cara, é impossível você acompanhar todas. É impossível alguém conhecer todas. É necessidade. Depois o senhor fez mestrado. Eu fiz mestrado. Mestrado na UEL. Na UEL, sim. Qual foi a sua linha de pesquisa? Eu trabalhei mais com... A minha linha de pesquisa principal foi análise de sentimentos em textos curtos. Essa foi a minha linha de pesquisa. O senhor teria uma segunda opção, um plano B, se pudesse ter mudado? Não. Ou não? Sempre foi... Não, a minha ideia, na verdade, era trabalhar com banco de dados. Mas aí, o cara que trabalhava com banco de dados na UEL, na época, ele já tinha o número de orientandos que ele podia ter. Aí ele me indicou para um outro professor. E aí eu me dei muito bem com esse cara e não tenho nada, não me arrependo em nada do que aconteceu. Sim, gostei muito do meu trabalho, gostei de ter feito, muito bacana. A área é muito legal. O mestrado, ele é focado na docência? Não. Não? Como que tá? Não, o mestrado é focado em outra coisa. O mestrado, na verdade, você é treinado, versado a pesquisar. Você aprende a pesquisar, só isso. Para o mercado de trabalho, MBA, mestrado ou uma pós? Mercado de trabalho? Bom, eu entendo que... se o cara é jovem, entra com 17 anos, termina com 20, ele não perde nada em fazer o mestrado. Não perde nada. Aliás, o mestrado, assim, em termos de conhecimento, é muito mais agregador do que o MBA, do que uma especialização. Sim, MBA, especialização, é legal, é importante, mas é muito mais para você ter networking e tal, do que conhecimento propriamente dito. Então, o fato de você ter esse treinamento, aprender a pesquisar, o que significa isso? Você passa a ter conhecimento de uma literatura e que essa literatura, ela te conta, ou melhor, você enxerga ali o limiar da tecnologia, o que está acontecendo na tecnologia, o que é importante que está acontecendo naquela área. Então isso é importante no mestrado, você aprende a entender isso, você aprende a pesquisar, entender o estado da arte. E aí, obviamente, você aprende o que é muito importante também, você leva com mais seriedade a metodologia científica, e você passa a entender que muitos dos problemas da indústria é falta de método, não é a falta de competência, é simplesmente a falta de método. E a metodologia científica faz falta nesse sentido. Então, se eu puder aconselhar o cara que tem vontade de estudar,
que tem vontade de ter um conhecimento um pouco mais avançado, vale a pena fazer o mestrado, mas o mestrado implica que você vai ter que se dedicar. Então, você não vai poder trabalhar. Agora, se você pretende ter a carreira profissional, tal, vale a pena. MBA, especialização, são os caminhos. O senhor dá aula há cerca de 9, vai dar uns 10 anos aqui na FATEC. Eu dei aula também na Universidade Católica de Angola. O senhor deu aula quando estava em Angola? Sim, dei aula na Universidade Católica de Angola para a primeira turma de Engenharia da Computação, lá da Universidade Católica. E aí, desde 2010, eu estou aqui em Ourinhos. E o ser coordenador do curso e ser professor tem uma grande diferença? Não, é só o trabalho. O trabalho nunca muda, a quantidade de trabalho nunca muda. O trabalho de coordenador, evidentemente, que não é o mesmo de você estar na sala de aula, mas a dedicação é sempre a mesma. É como você encara a sua obrigação. Como você encara as suas responsabilidades. Então não muda. Eu vejo que, assim, dedicação, não. Os afazeres, sim, mas dedicação, a importância do trabalho, não. Se eu fosse falar alguma coisa para os alunos, aproveitar ao máximo o tempo. O tempo é a única coisa que a gente não tem volta. Não tem volta. Então, cara, aproveita cada segundo da sua vida e o momento em que você está na faculdade, aproveita o máximo possível. Se você quer se divertir, divirta-se. Se você quer estudar, estude. Mas aproveite o tempo que você tem para estudar. Você nunca vai perder. Estudar é muito importante. Não existe aquela pessoa que é inteligente, que aprende as coisas do nada. Isso é mentira. O que existe sempre, o que resolve as coisas, é sempre o esforço e a dedicação. Mesmo na hora de estudar, esforço e dedicação é o que resolve a vida de todo mundo. Então, dedique-se, divirta-se e tudo que você se dedicar aqui para ter um bom desempenho acadêmico vai ser proveitoso na sua carreira profissional.